Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os funcionários presentes, as pessoas que nos acompanham. Eu queria resgatar um histórico recente, até para que as pessoas compreendam o importante debate que vai se estabelecer nesta casa, muito provavelmente na semana que vem. Na verdade, os estudos, os diálogos internos já começaram, mas, vamos dizer assim, de maneira formal, oficial, pública, esse debate provavelmente ocorrerá na semana que vem. Não sei se os senhores vão recordar, mas assim que se iniciou a pandemia e os trabalhos presenciais foram suspensos na casa e se estabeleceram os trabalhos virtuais, esta Assembleia precisou se debruçar sobre 3 grandes projetos. Um projeto em que se declarava calamidade pública no estado de São Paulo, um projeto que decretava a calamidade pública na capital, e um terceiro projeto que nós falamos, nós apelidamos de maneira, vamos dizer assim, pouco formal, de um projeto guarda-chuva, que admitia que os outros municípios ao lado da capital, os demais municípios, pudessem mandar aqui para casa o seu decreto de calamidade pública, que naquele momento seriam recepcionados de maneira praticamente automática. Quem resgatar os debates que foram feitos, as manifestações na CCJ, vai recordar que eu votei contra a calamidade pública no Estado, votei contra a calamidade pública na capital e votei favoravelmente a esse decreto, que a gente apelidou de guarda-chuva, para permitir que os prefeitos dos vários municípios enviassem os seus respectivos decretos, declarando calamidade pública nas suas cidades, e essa declaração seria automaticamente recepcionada aqui pela Casa. Por que votei contra o decreto estadual? Votei contra a calamidade pública estadual e a calamidade pública da capital. Porque entendi que os projetos eram amplos demais, que os projetos davam muita força, muita liberdade para o governador e para o prefeito, que os projetos, da maneira como redigidos, permitiam, inclusive, afastar a lei de responsabilidade fiscal para aquisição de outros bens que não aqueles relacionados ao enfrentamento da calamidade. Então, votei não com convicção, fui muito atacada naquele momento, muita gente disse que eu estava desmerecendo a doença, isso não é verdade. Desde o princípio, tenho uma postura bastante responsável com relação à doença. Mas muita gente me atacou, disse que eu estava contra o povo, contra a calamidade. E, olhando para trás, eu estou convicta de que votei corretamente. Houve excessos, houve abusos, houve o afastamento da lei de responsabilidade fiscal onde não deveria ter havido. Dinheiros significativos foram gastos em áreas de menor importância, mas isso é tema para reflexão ao longo do tempo, aí, quiçá, na história. Por que eu estou resgatando esse histórico? Porque todos os diplomas legislativos referentes à calamidade pública eram e são expressos com relação à data do dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, a calamidade pública foi reconhecida para o ano passado. Até há diplomas prevendo medidas restritivas, concorde-se ou não com elas. Eu não concordo, mas também é tema para um outro debate. Até há diplomas tratando de medidas restritivas depois de dezembro, do dia 31 de dezembro de 2020. Mas não há fundamentação jurídica, não há fundamentação legal para a calamidade pública no ano de 2021. Não veio nenhum projeto com esse sentido aqui para casa. O que está acontecendo? Aqueles prefeitos que decretaram lá atrás a calamidade pública, de acordo com o projeto aprovado aqui, e enviaram automaticamente e foram contemplados com o reconhecimento da calamidade, estão enviando pedidos de renovação da calamidade pública nos seus municípios.
Na condição de membro da CCJ, recebi 5 solicitações para fins de relatório, mas também tenho analisado, ou pelo menos verificado, pleitos referentes a outras tantas cidades. E o que une estes pleitos é o entendimento, por parte dos prefeitos solicitantes, de que essa tal renovação seria algo automático. Então, os prefeitos apresentam os decretos anteriores, o decreto atual, muitos juntam várias notícias de jornal, juntam as decisões do governador de colocar na fase vermelha, na fase laranja, na fase amarela, juntam decisões próprias dos prefeitos solicitantes de decretar lockdown, e com fulcro nisso, que é o nada, data vênia, pedem para renovar o estado de calamidade pública. E para que as pessoas compreendam a gravidade disso, quando esta casa reconhece a calamidade, o gestor do executivo, seja de qual esfera, pode fazer compras sem observar os rigores da lei de responsabilidade fiscal, que é uma grande conquista de todos nós. Então, eu estou aqui explicando, com a melhor das intenções, que aquele prefeito ou prefeita que quiser pedir a renovação da sua calamidade vai ter que mandar mais documentos, além das notícias de jornal que estão anexando aos autos. Porque ele decreta lockdown e diz que, com base no lockdown que ele decretou, ele não quer observar a lei de responsabilidade fiscal. O governador nunca se sabe em que fase vai colocar, por mais que a gente estude os critérios, né? Não encontramos racionalidade nessas tais decisões do governador, com todo respeito, não encontramos. O governador decide mudar de fase a depender da maneira como ele acorda, e o prefeito aproveita essa situação e pede para não observar a lei de responsabilidade fiscal. Então, para os feitos em que eu vou apresentar parecer, já estou antecipando. Quero que os prefeitos apresentem documentação a evidenciar quanto receberam da União, quanto receberam do Tesouro Estadual. Porque eu tenho levantado esses dados, mas eu quero a documentação do município. Mas quero documentos para saber em que utilizaram esses dinheiros. Abriram leitos, contrataram enfermeiros, contrataram médicos, adquiriram respiradores, medicação. O que fizeram com esses tantos milhões? Ontem o secretário da Saúde foi ouvido aqui na Comissão da Saúde e ele disse com todas as letras que a União passou para o Estado de São Paulo ao todo 5 bilhões de reais. Desses 5 bilhões, 3 bilhões foram transferidos diretamente para os municípios. Não é pouco dinheiro. Então, para pedir estado de calamidade, neste momento, é necessário mostrar quanto recebeu, o que fez com esse dinheiro, e, afinal, quer ficar isento da lei de responsabilidade fiscal para quê? O que está faltando adquirir? Porque tudo que nós passamos no ano passado era para que os gestores preparassem o sistema de saúde. Se não prepararam, algo foi feito errado. Então, esta casa, eu digo isso com respeito aos colegas que não concordam com esse ponto de vista, tem que tomar muito cuidado. Porque é muito fácil lançar uma notícia no jornal, num dia, e 2 dias depois dizer, com base naquela notícia, que foi causada pelo próprio gestor, que precisa da estado de calamidade decretado para não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E se esta casa não olhar com lupa esses pleitos, e amanhã houver desvios, a casa é cúmplice. Nós estamos num momento diferente daquele do início da pandemia. No início da pandemia, nós não sabíamos o que estávamos enfrentando. Nós não sabíamos, o mundo não sabia. Hoje, o momento é outro. A doença é grave, tem que ter cuidado, tem que prevenir. Não é? Distanciamento, máscara, vacinas.
análise de quais são os medicamentos para enfrentar os efeitos, tudo isso, creio que seja indiscutível. Mas o momento é outro. Se lá atrás, muitos colegas me atacaram por ter votado não à calamidade, por esta preocupação que eu tenho, tive e sempre terei, com a lei de responsabilidade fiscal, hoje, todos reconhecem que estamos mais preparados para lidar com essa doença já não tão desconhecida. Naquele momento, muitos colegas me atacaram e eu compreendi que estavam emocionalmente abalados, preocupados, temerosos, e preferiram, vamos dizer assim, abrir essas amarras, dessas leis todas que protegem a coisa pública, para preservar a vida e a saúde. Agora o momento é outro. Então, eu já antecipo, os feitos que forem distribuídos para o meu gabinete vão, praticamente todos, voltar com cota, solicitando documentação detalhada do uso do dinheiro público e do porquê quer se renovar o estado de calamidade para não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Com isso, não estamos contra a saúde, não estamos com chatices, nem firulas formais. Estamos fazendo o que o Legislativo tem que fazer, fiscalizando o Executivo. E não é só o estadual, é também o municipal, porque essa é nossa competência no que concerne a decretação do estado de calamidade pública. Muito obrigada, senhor presidente.